Ah, mas é ridículo você dizer isso. Nem é pra tanto você ficar assim, né? Ó, eu tô falando com você, se você virar as costas, eu vou embora. Essas são palavras comuns na vida de um relacionamento, mas a verdade é que elas carregam uma mensagem subliminar, a tentativa de controlar o outro. Muitas vezes nós não percebemos quando nós falamos ou quando ouvimos esse tipo de frase. Isso porque isso passa batido para o nosso racional, mas não para o nosso psicológico. Ele entende que é uma tentativa de controle. Logo, nosso corpo vai ficar em estado de alerta. Ou ele vai querer fugir, ou vai querer atacar. Ou seja, uma discussão, uma briga, pode começar muito antes de você entender o porquê. E eu quero compartilhar um dado fascinante, que pesquisadores decidiram acompanhar casais durante anos para entender qual que era a fórmula do sucesso, como que alguns casais ficavam tanto tempo juntos e outros casais simplesmente separavam. E o resultado foi surpreendente, porque foi uma quebra de tabu. Eles descobriram que os dois casais brigavam igualmente, mas tinha uma característica principal que os casais duradouros tinham que os outros não sabiam. E eles não pararam por aí, não. Eles resolveram ir mais profundamente. Ao invés de simplesmente só medir o número de discussões, calcular isso, eles decidiram medir o nível de satisfação real desses casais, para entender como que alguns conseguiam ser mais resilientes, por exemplo. E o que eles descobriram vai contra tudo que você sabe sobre relacionamentos. Para você conversar com seu parceiro sem brigar, você precisa entender primeiro onde mora a infelicidade no relacionamento. Os cientistas, ao começarem a avaliar o nível de satisfação dos casais, eles perceberam coisas curiosas. Por exemplo, os casais que duravam bastante tempo, eles discutiam também, mas eles costumavam discutir coisas banais, como por exemplo, onde que a gente vai jantar, onde que a gente vai viajar, ou alguém deixou a toalha molhada em cima da cama. As brigas eram banais. Já os casais que tinham um nível de satisfação muito menor, eles falavam que as brigas deles eram muito mais profundas, muito mais sérias, densas. Eles falavam sobre criação de filhos, família de origem, dinheiro. Os assuntos já eram diferentes. Mesmo assim, eles discutiam igualmente, mas não é essa característica que dava toda a diferença e deixava um mais feliz e o outro mais insatisfeito. Não era isso. Na verdade, eles observaram que tudo tinha a ver com o nível de controle desses casais. Por exemplo, quando a gente tenta falar aquelas frases lá que parecem inofensivas, como por exemplo, isso aí que você está falando é ridículo. O que eu estou demonstrando nesse momento? Eu estou dizendo para outra pessoa que o jeito de falar certo, ou o jeito que ela deveria falar é de outro modo. Por isso que eu estou depreciando o jeito que ela fala. Da mesma forma, aquela circunstância de, fala baixo comigo, não grita. Eu estou mostrando para a pessoa também como que eu quero que ela fale. Talvez eu devesse fazer de outra forma, e é sobre isso que eu vou falar. Os casais que tinham um nível de satisfação maior, na verdade, eles também tinham essa questão do controle, mas não era controle sobre o outro, era controle sobre si mesmos. Esses casais demonstravam que eles poderiam controlar a si, o ambiente ao redor e até mesmo reconhecer os próprios limites, porque isso faz toda a diferença, porque se eu percebo que a conversa está esquentando, os humores, as emoções estão começando a sobressair, o que eu devo fazer? Eu devo reconhecer que meu corpo está já ficando no estado de alerta e daqui a pouco, por mais que eu esteja controlando, está começando a me fazer mal. Então daqui a pouco eu não vou estar respondendo sobre um fato objetivo, eu vou estar falando ao nível das minhas próprias emoções, minhas necessidades, sabe? Eu vou estar desabafando e aquilo ali vai ser um monólogo, não vai ser mais uma conversa. E uma outra característica fundamental para que a gente comece uma conversa decentemente é a gente tentar enxergar como que essa conversa vai ser. Por exemplo, a gente faz uma preparação anterior. Fala com o parceiro assim: olha, eu vou falar aqui, a gente vai conversar agora de um tema que pode ser um pouco difícil. Isso já faz a pessoa ficar num lugar de maior preparação, não vai ser pega de surpresa, então provavelmente ela vai ter uma maior resiliência. E aí você imagina, junto com o seu parceiro, como que pode ser essa conversa. Bom, essa conversa pode ser mais difícil e provavelmente a gente vai querer se alterar. O que a gente vai fazer quando a gente se alterar? Bom, então, quando se a gente se alterar, eu vou me recolher, aí a gente para e continua num outro dia. Tá vendo? Você já antecipou o que poderia acontecer, porque toda conversa ela deve ter um objetivo. O objetivo nunca, nunca é o de vencer. O objetivo principal é o das pessoas se compreenderem. Só que tem um detalhe: falar em controlar as próprias emoções, reações, na teoria é lindo, porque na prática isso pode ser muito desafiador.
Às vezes, quando o sangue ferve, dá vontade da gente é pular no pescoço da outra pessoa, a gente acaba explodindo. Mas isso acontece porque não estamos falando de algo que está acontecendo aqui, no nível mental. Estamos falando de uma impressão que está registrada no seu corpo, nos seus músculos, na sua respiração. O nosso corpo é uma extensão dos nossos sentimentos. E isso vai acontecendo desde a nossa infância, quando o nosso corpo, na verdade, era como se fosse uma argila. Ele ia se moldando de acordo com o que a gente precisava. E a principal função do nosso corpo, é lógico, é sempre a de nos proteger. Então, se você precisou ser uma pessoa muito forte, talvez hoje você enfrente o desafio de ser uma pessoa também rígida. Porque a pessoa que é forte, ela carrega muito peso, né? Nos ombros, nas pernas. Então, ela tem essa rigidez natural. E esse formato de corpo faz com que o psicológico dela se alie a esse formato, tudo combina aqui, sabe? Então acontece que muitas vezes ela é uma pessoa mais reativa, uma pessoa que ataca mais, ela não precisa mais desse corpo do passado, mas mesmo que ela saiba disso, não é algo mental, ela não consegue se modificar facilmente. Da mesma forma, uma pessoa que precisou se calar, sabe, não tinha voz, ela pode ter ficado com um corpo mais retraído, né? Uma pessoa mais tímida ou que não se expressa quando é necessário, porque ela prefere a fuga, ela não quer o confronto. E talvez hoje, no dia de hoje, na vida adulta, ela precise saber lidar com isso. Mas essa não é uma questão mental. Muitas vezes a gente, quando discute, pensa assim: na próxima discussão eu vou ficar muito mais calma, eu não vou falar tal coisa, eu vou agir diferente, a gente faz uns planejamentos. Mas isso não acontece. Não acontece justamente porque o nosso corpo, que é uma armadura, ele está preparado para agir da forma como ele sempre agiu. Então, a nossa mente, ela quer conversar, mas o nosso corpo, ele está bloqueado, está travado lá no passado. E é por isso que eu quero te mostrar 2 exercícios bem simples que fazem parte da terapia corporal, para que você comece a flexibilizar esse corpo e assim você consiga sentir segurança, porque com o corpo seguro, a mente também fica confiante para falar. Eu vou fazer uma única vez, mas você pode pausar o vídeo e fazer até 3 vezes, caso você sinta, né, também essa necessidade, porque isso vai te ajudar a entender melhor o mecanismo desses movimentos que a gente vai fazer. O primeiro deles que eu quero trazer, ele na verdade é o movimento da birra. Quem nunca viu uma criança com birra, o que que ela faz? E aí existem 2 formas da gente fazer. Uma delas é em pé, que na verdade a gente estar em pé representa mais essa posição de quando a gente é adulto já na vida, e a outra forma delas é fazer deitado. Isso traz muito aquela memória emocional mais antiga da nossa infância, né? A gente deitado, mas sem ter como reagir, agir para a vida, né? Então eu vou mostrar essas 2 formas. Da forma em pé, você simplesmente vai fazer essa birra mesmo, balança os braços, balança as pernas e solta um som pela boca. Pode ser uma respiração mais forte, ou pode ser um grito, se você puder gritar onde você está, e faz dessa forma. Ah! E solta, sacode bem os braços, bem as pernas. Esse é o movimento da birra, para você que muitas vezes reprimiu, não podia liberar, não podia falar o que queria. Outra forma de fazer a birra é fazer deitada na cama. Você deixa os joelhos flexionados e começa primeiro a bater os braços. Bate os braços. E aí depois você pode fazer esse movimento das pernas, vai batendo as pernas, os braços, e daqui a pouco você faz o som. Começa a fazer, soltar isso. Se você quiser falar também alguma coisa, sentir de, eu não aguento mais, eu não quero mais isso, sabe? Solta o que você precisa soltar. E outro exercício é o do acolhimento. É essa pessoa que precisou ser tão forte que ela esquece que ela tem que ser acolhida muitas vezes. E para isso é muito simples, sabe? A gente só precisa ter o contato com essa região nossa, que é a torácica, né? Que é aqui do coração, do peito. É a gente poder fazer essa massagem na gente, poder se abraçar, né? Se abraça, fica um tempo assim. Fica o tempo que você precisar. Fica abraçado e você vai perceber que a sua emoção vai se transformando, vai vir um bem-estar. Às vezes a gente acha que o outro que tem que abraçar a gente. Nada disso. A gente consegue provocar o mesmo efeito no nosso corpo. Quantas vezes a gente precisou de um abraço e ninguém veio dar esse abraço pra gente? Aqui a gente consegue se acolher de verdade. Então, para você conseguir falar com o seu parceiro ou sua parceira sem brigar, você, acima de tudo, precisa estar bem.
Porque só quando a gente sente essa segurança é que a gente consegue conversar de forma mais equilibrada. E quando você está no seu eixo, você consegue tudo muito mais facilmente, porque você está ali, presente, sabendo o que você está fazendo. Então, esse trabalho corporal, ele é fundamental para que você olhe para si, para que você aprenda qual que é o momento que você precisa extravasar e que não vai ser em cima do outro, vai ser no momento que você está sozinho, e qual vai ser o momento em que você precisa se acolher. Que aquilo ali não é para acontecer naquela hora, não é para você conversar mais, não é para discutir mais, você precisa de um acolhimento. E esse acolhimento você pode se dar, até que seu sentimento comece a mudar, e aí você consiga ter mais clareza de quais serão os próximos passos para a conversa, lembrando daquela regra de ouro fundamental e que eu falei lá no começo do vídeo, que era saber se vigiar. Não adianta tentar controlar o outro, que isso vai dar errado. Ele vai acionar lá o mecanismo dele de fuga ou ataque. Você precisa aprender a controlar a si mesma, né? Enquanto pessoa, você precisa saber qual que é o seu limite, se até ali tá ok para você falar, como que o seu corpo está reagindo, do que você precisa. E aí você vai usar aquelas técnicas de comunicação, que uma coisa junto com a outra, o corpo com a mente, assim você vai ter um relacionamento muito bom. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou pedir para que você se inscreva, para que você curta e para que a gente continue juntos essa jornada. Até o próximo vídeo.